Qual a diferença entre a equação geral da reta e a equação reduzida da reta? Vem aprender nessa aula. Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego e nossa aula de hoje é a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. Vamos aprender a diferenciar e, dados dois pontos, nós vamos aprender a descobrir a equação da reta que passa por esses dois pontos. Considere uma reta R e dois pontos A, x, a, y, A e B, x, b, y, B, pertencentes a R, a reta R. Sendo P um ponto XY, um ponto qualquer dessa reta, então A, B e C estão alinhados. O que é isso? Esse vídeo está aqui na descrição, condição de alinhamento de dois pontos, tá? Dá uma olhadinha nessa aula que você vai entender bem isso aqui, como a gente chega aqui, ó. A gente pegou o ponto P, X, Y, ponto A, X, A, Y, A, e o ponto B, o YB, última coluna, só entra o número 1 igual a 0. Isso é para verificar se os pontos estão alinhados, que é a aula que está aqui na descrição, tá? É bom você dar uma olhadinha. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai calcular o determinante e igualar a 0. E vamos chegar na equação geral da reta. Depois, com pequenos detalhes, a gente chega na equação reduzida da reta. Então, vamos lá. Multiplicando a primeira diagonal aqui, ó. X vezes YA vezes 1, a gente chega a isso, ó, XYA. Segunda diagonal. Y vezes 1 vezes XB, YXB. 1 vezes XAYB, XAYB. Lembrando que 1 é elemento neutro da multiplicação, então ele não muda nada, né, na multiplicação. Cuidado, porque a volta, a gente troca o sinal do resultado. Y vezes XA vezes 1, menos YXA. X vezes 1 e vezes YB, menos XYB. 1 vezes YA vezes XB, menos XB, YA. Isso tem que ser igual a 0 para verificar que eles estão alinhados. Então, o que eu fiz aqui agora? Ó? Eu coloquei os elementos, termos semelhantes em X. Ó. Quem possui X? Quem possui X? XYA menos XYB. Agora, eu fiz a mesma coisa com Y. Para que eu estou fazendo isso? Para colocar o fator comum em evidência. Tem dificuldade? Está aqui também na descrição a aula sobre fator comum em evidência. Beleza? E aqui eu juntei os dois, né, que não tem nem X nem Y. Beleza, coloquei o X em evidência, tá? Dá uma olhadinha na aula, se você não lembra. X, aí vai sobrar o quê? YA, YB. Coloquei o Y em evidência, sobra o quê? XB menos XA. E aqui eu vou juntar esses dois. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de A, esse YA menos YB. Vou chamar de B, XB menos XA. E vou chamar de C, isso aqui que sobrou. Ah, então chega a equação geral da reta. AX mais BY mais C. Isso é a equação geral da reta. Se eu quiser a equação reduzida da reta, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Ah, o que é isolar o y? Deixar ele sozinho desse lado. Então, eu vou jogar para o outro lado. Ó. Esse AX vai como? Menos AX. Mudando de lado, muda o sinal. Esse mais C, quando eu jogar para o outro lado, ele fica menos C. Esse B está multiplicando o Y, quando eu passar para o outro lado, ele passa o quê? Dividindo. Então, agora eu tenho o quê? Menos A sobre B e menos C sobre B. Esse primeiro aqui, ó, menos A sobre B, eu vou chamar de M. E o menos C sobre B, eu vou chamar de Q. Chegamos à equação reduzida da reta. Y é igual a mx mais Q, onde M é o coeficiente angular, quem define o ângulo da reta. Coeficiente angular também tem uma aula aqui no canal, que eu vou colocar aqui na descrição, tá? Que já está aqui na descrição. E o Q é o coeficiente linear da reta. Então, na equação reduzida, o coeficiente de x é quem? Coeficiente angular da reta, e o termo independente aqui, né, que não tem x, ele é o coeficiente linear da reta. Então, vamos a um exemplo. Questão da Escola da Aeronáutica de 2020. Se a equação da reta R é
2x mais 3y menos 12 igual a zero, então seu coeficiente linear é, quem é o coeficiente linear? É o termo independente, né? Quando a gente colocar na equação reduzida. Então, vamos lá, eu estou aqui com a equação. O que eu faço? Essa equação geral da reta. Ele me deu a equação geral da reta. O que eu faço para chegar na reduzida? Eu isolo o y, ele vai ficar sozinho desse lado. Então o 2x vai para o outro lado, muda o sinal, menos 2x. E o menos 12, quando for para o outro lado, ele vai mais 12. Esse 3 está multiplicando o y, ele passa o quê? Dividindo. Por que eu separei em 2? Aqui, ó, podia colocar aqui, ó, tudo sobre 3, né? Mas por que eu separei em duas frações? Porque eu quero esse termo, eu quero o coeficiente linear. Se pedisse o coeficiente angular, ia ser o quê? Menos 2 sobre 3. Só que não é isso que pede. Então, vamos lá. Coeficiente angular, menos 2 terços. Coeficiente linear, 12 sobre 3, que dá para dividir, né? 12 sobre 3 é 4. Então, chegamos à resposta. Quem é o nosso coeficiente linear? 4. Então, a gente marca a letra D e a gente matou essa questão aí e vamos para mais duas. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, né? Para dar uma alavancada aí no canal, beleza? Então, vamos lá. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 0, 1 e B, 6, 8 é dada por... Então, vamos lá. Eu vou fazer como para achar a equação? X, Y, isso é fixo na hora de colocar o determinante, agora vamos substituir o ponto. 0, 1, ponto A, B, 6 e 8. Última coluna, completo com o número 1, ok? Coloca uns aí. Então, vamos lá, como é que calcula o determinante? X, repete as duas primeiras colunas e vamos calcular o determinante. Beleza? Então, vamos lá. X vezes 1 vezes 1, multiplicar por 1 não muda nada, isso dá x. Y vezes 1 vezes 6, isso dá 6y. 1 vezes 0, maravilha, dá 0, né? Tem 0 na diagonal, dá 0. Cuidado, volta. Muda o sinal. Ih, mas aqui deu 0, certo? Tem 0 na diagonal, 0. Então, menos 0 mais 0, tanto faz. 1 vezes x vezes 1 vezes 8, 8x, mudando o sinal, menos 8x. E para fechar, a última diagonal aqui de volta, 1 vezes 1 vezes 6, isso dá 6, mudando o sinal, menos 6. Está igual a 0. Agora vamos lá. Vamos juntar x com menos 8x, menos 7x. Tem outro termo que tem y? Não, né? Quando multiplicou a diagonal, zerou. 6y. E o número inteiro, o que sobrou? Menos 6. Encontrei a equação da reta, só que eu encontrei a equação geral da reta. Tá como geral? Não, né? Todas as opções estão com a equação reduzida. Como é que faz a equação reduzida? Isola o y, não deixa ele aqui sozinho. 6y, joga menos 7x para o outro lado, muda o sinal, 7x, vai ficar positivo. E esse menos 6 para o outro lado fica o quê? Mais 6. Agora eu vou passar o quê? O 6 dividindo os dois termos. 7x dividido por 6 mais 6 dividido por 6. Então, a minha equação da reta é 7x sobre 6 mais 6 dividido por 6, 1. Qual é a letra? Letra C. Beleza? Então, vamos à próxima. De novo, né, da Escola de Aeronáutica. Seja R, reta R, y é igual a 3x mais 6, e S, y é igual a menos 4x menos 1. As equações de duas retas cuja interseção é o ponto A. O que é a interseção? É quando elas são iguais, é o ponto em comum que elas têm, é onde elas se cruzam, né? Onde elas se cortam. Se as retas forem paralelas, elas não se encontram, mas no caso aqui não são, porque ele diz o quê? Que cuja interseção é o ponto A, então tem uma interseção, então elas se cruzam. A área do triângulo cujos vértices são A, então tem que achar quem é esse ponto A, B, C
é igual a... Então, vamos lá. Interseção é o ponto A. Interseção é quando as retas são iguais. Ok? Quem é a minha primeira reta? Y é igual a 3x mais 6 e a outra é y é igual a menos 4x menos 1. É só a gente igualar isso então. 3x mais 6 é igual a menos 4x menos 1. Vamos achar esse valor de x, né? Jogo menos 4 para esse lado, então eu vou ter 3x menos 4x mudando de lado mais 4x igual a menos 1 com menos 6. 3x com 4x, 7x, menos 1 com menos 6, menos 7. X é igual a menos 7 dividido por 7, então o x é menos 1. Então, quando essa reta R e quando essa reta S se encontram, se cruzam, né, na interseção, o x é menos 1. Então, se eu substituir menos 1 tanto na reta R como na reta S, eu vou achar quem é o ponto A. Eu posso até substituir nas duas, né? Na reta R vai ter o quê? Y é igual 3 vezes x, mas quem é o x? Menos 1. Mais 6. Quanto dá isso? 3 vezes menos 1, menos 3, mais 6, isso dá 3. Vou só substituir na S para você ver que não muda. Eu posso substituir em qualquer uma, tá? Mas nem precisa. Se y é igual a menos 4 vezes o valor de x, que é menos 1, menos 1. Isso dá o quê? Menos 4 vezes menos 1 dá 4, menos 1, 3 do mesmo jeito. Então encontramos quem é o ponto A. Quem é o ponto A? Menos 1 em x, o par ordenado menos 1, e o y 3. Agora ele quer a área do triângulo cujos vértices são A, já sei quem é o ponto A. Quem é o ponto A? Menos 1 e 3. Ponto B, 0, 0. Ponto C, 7 sobre 2 e 0. Última coluna, só entra o número 1. E agora a gente vai calcular o determinante. Caso você não tenha assistido a aula sobre condição de alinhamento de dois pontos e área de triângulo, eu recomendo, tá? Tá aqui também na descrição. 3, 0, 0. Por que eu estou fazendo essa conta, né? Porque é assim que a gente calcula a área do triângulo. Então, vamos lá. Tem muita coisa aqui que vai dar 0, né? Menos 1 vezes 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1 vezes 7 sobre 2, fração. Isso é 3 sobre 1. Então, vou multiplicar numerador com numerador. 3 vezes 7, 21. E o 1 vezes 2, denominador com denominador. Mais 1 vezes 0, 0 de novo, né? Cuidado, na volta troca o sinal. 3 vezes 0, e 0 de novo. Menos 0. Menos 1 vezes 1 vezes 0, zerou de novo. E zerou na última diagonal também. Parecia que ia ficar uma conta grande, não ficou, né? Esse é o determinante dessa matriz. Okay? Então, quem é o determinante? 0, 0, 0, 0, esquece isso. 21 sobre 2. Quem é a área do triângulo? É o módulo do determinante dividido por 2. A gente acabou de achar, né? Quem é o determinante? 21 sobre 2. O módulo dele, como ele é positivo, o módulo vai sair positivo. Agora, eu tenho a divisão de fração. Então, eu tenho 21 sobre 2 vezes o inverso, né, da de baixo. Como é que se divide fração? Repete a de cima, 21 sobre 2 vezes o inverso da de baixo. 2 sobre 1, quando eu inverter 1 sobre 2. 21 vezes 1, 21. 2 vezes 2, 4. Chegamos ao resultado, nossa letra D. Então, encerramos aqui. Eu aproveito para desejar a você um Feliz Natal, de muita saúde, de muita paz, e eu aguardo você na semana que vem. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.